Você realizou o 32º exame de ordem, mas ainda está com alguma dúvida no que diz respeito às questões de direito tributário? Pois bem, sou professora Mariana Martins, de Direito Tributário, e vou resolver agora, junto com você, as 5 questões que foram exigidas no último exame. Seguinte, neste exame de agora, no 32º, nós tivemos os seguintes assuntos exigidos pelo examinador: certidão de dívida ativa, a competência extraordinária da União para a instituição do Imposto Extraordinário Guerra, o imposto de renda, o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação e, por fim, tivemos ainda uma questão tratando sobre a preferência do crédito tributário em um processo de falência. Sim, os assuntos exigidos não são recorrentes e foram, sim, assuntos relativamente difíceis, tá certo? Não foram assuntos simples. Seriam assuntos que deveriam ser exigidos com mais fervor na segunda fase do exame de ordem. Mas não cabe mais ficar discutindo sobre isso e sim focar e estudar e saber qual é a nova tendência da FGV, que é realmente trazer questões ainda mais elaboradas, ainda mais complexas e que foram pouco exigidas em exames anteriores. Vamos embora começar esse estudo. E aqui, pessoal, neste vídeo, eu não vou apenas apontar qual foi a questão certa, qual foi a questão errada, eu vou contextualizar e trazer um pouco da teoria para vocês, para que vocês aprendam e não apenas fiquem naquele estudo automático. Ah, é isso aqui, então essa resposta? Por quê? Por causa disso? Não, eu vou trazer um pouco mais de conteúdo para que este vídeo realmente atinja o objetivo que eu quero, que é fazer com que você aprenda ainda mais o direito tributário de uma forma mais simples. Tá joia, pessoal? Tudo certo? Vamos começar a partir de agora as questõezinhas que eu trouxe aqui para vocês. Trouxe também alguns artigos para a gente conversar sobre eles. Mas sem mais delongas, vamos começar. Simbora! A primeira questão do exame, gente, ela tratava, a primeira questão que eu trouxe, né? Porque nós sabemos que existem vários tipos de prova, mas a questão que eu trouxe aqui, ela tratava sobre a preferência do crédito tributário em um processo de falência. Esse assunto está lá no artigo 186 do CTN e também no parágrafo único deste mesmo artigo. Lá no artigo 186, nós encontraremos o seguinte no caput: que o crédito tributário preferirá qualquer outro, salvo os trabalhistas. Então, em uma situação normal, temperatura e pressão, o crédito tributário vai preferir a qualquer outro, salvo os trabalhistas. Então, a primeira informação que eu quero trazer para vocês hoje é justamente essa, que o crédito tributário prefere a qualquer outro, salvo os trabalhistas. Mas, como eu sempre converso com meus alunos, quando o examinador pede essa questão, ele não vai pedir somente essa situação. Geralmente ele vai querer na situação de falência como funciona. E essa situação está prevista lá no parágrafo único do artigo 186 do CTN. Vamos lá. Seguinte, no processo de falência, gente, a preferência vai ser de outra forma. Em primeiro lugar, de acordo com o artigo 186, parágrafo único do CTN, na falência, como é que vai ficar essa preferência desse crédito tributário? Seguinte, em primeiro lugar, haverá o pagamento de quem? Dos créditos extraconcursais. Dos créditos extraconcursais. E quem são esses créditos extraconcursais, gente? São aqueles créditos que surgiram no curso da falência e não anteriormente à falência. Por exemplo, minha falência foi decretada hoje. Hoje é dia 20 de junho de 2021. Minha falência foi decretada hoje. E aí? E aí que aquelas dívidas anteriores à decretação da falência não terão preferência nessa situação, não. Elas serão pagas um pouco mais à frente. Mas aquelas dívidas que surgirem depois da decretação da falência, serão entendidas sim como créditos extraconcursais. Inclusive, o artigo 188 do CTN, ele vai tratar isso. Eu vou até trazer para vocês aqui, só para ficar mais clarinho. Veja só. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Seguinte, vamos supor, né, que a minha falência foi decretada hoje, no dia 20 de 6 de 2021. E aí eu tinha dívida, eu era uma empresa, né, e tinha dívida de ICMS de
2020, tinha a dívida ainda de 2021, mais anterior a essa decretação, vamos dizer de fevereiro de 2021, e aí foi decretada a falência hoje, tá certo? O que é que acontece? Se porventura, né, estivermos no momento de efetuar o pagamento desses créditos tributários, e aí no curso dessa falência, vamos supor, no dia melhor do ano, no meu aniversário, no dia 20/7 de 2021, aí dentro desse interregnozinho aqui, ó, vamos colocar aqui, sabe que data? Vamos colocar aqui no dia 10/7 de 2021, porque a empresa fica vendendo todo dia, né? E aí, no dia 10/7 de 2021, eu tenho uma dívida aqui, ó, também de ICMS. E aí? E aí que essa dívida aqui, ó, que surgiu no curso do processo de falência, ela vai ter preferência relativamente a essas dívidas anteriores ao processo de falência. Eu acho muito interessante isso, gente, porque muito aluno, ele iria acreditar que eu ia pagar de forma preferencial aquela dívida que existiu antes, aquela dívida anterior. Mas não, gente. Essa dívida é chamada de, esse crédito é chamado de um crédito extraconcursal. E ele é pago sim com preferência. Assim, é quase que unânime. Quando eu trago essa questão para os meus alunos, eles sempre, não, essa dívida que surgiu depois vai ser paga depois. Não. Ele é entendido, esse crédito aqui é entendido como um crédito extraconcursal. Dá uma olhadinha lá no artigo 188 do CTN. Presta atenção. Vai aí anotando os artigos todos que eu estou citando para vocês. Tá certo? Tudinho. Seguinte, gente. Continuando. E aí? E aí que depois que eu pago, deixa eu apagar aqui. Depois que eu fiz o levantamento desses créditos extraconcursais, eu vou para quem? Eu vou, de acordo com o artigo, né? 186 do CTN, eu vou para as importâncias, passíveis de restituição. É bem dizer, devolver aquilo que está na posse do devedor, mas que não é dele, tá certo? Em terceiro lugar, eu vou fazer o pagamento, sim, agora, dos créditos trabalhistas. Dos créditos trabalhistas. Só que aqui, gente, eu vou ter que analisar um estudo junto com a lei de falência. Por quê? Porque a lei de falência, apesar que ela teve uma alteração agora no começo do ano, teve alteração também nessa questão de preferência do crédito tributário, ficou um pouco mais explicado como é que se dá essa preferência, quais são os créditos realmente que têm essa preferência. Enfim, deu uma explicação boa do que é extraconcursal, mas vamos embora. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que, relativamente aos créditos trabalhistas, os créditos relativamente a acidente de trabalho é sem limite de valor, tá certo? Acidente de trabalho é sem limite de valor. Mas referentes à legislação do trabalho é até 150 salários mínimos por empregado, tá bom? Até 150 salários mínimos por empregado. E não é colocar todo mundo no balaio não, tá? Como eu costumo brincar. Então, acidente de trabalho, eu vou colocar setinha para cima e setinha para baixo, porque é sem limite de valor, tá certo? E relativamente à legislação trabalhista, aqui, gente, é até 150 salários mínimos por empregado, tá certo? Até 150 salários, vou colocar esse M, tá, gente? Salários mínimos por empregado. Aqui também tem gente que acredita que eu vou juntar todos os créditos trabalhistas e vou pagar até 150 salários mínimos. Não, é até 150 salários mínimos por empregado, tá certo? Joinha. Em quarto lugar, ainda não é o crédito tributário. Em quarto lugar, eu vou fazer o pagamento de quê? Eu vou fazer o pagamento daqueles créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado. Como assim? Uma empresa, geralmente, ela pede um empréstimo ao banco. O banco, me dê, por exemplo, uma hipoteca como garantia. Então, vamos supor que você pediu um empréstimo de 100 mil reais e deu um bem em garantia que também custava esse valor de 100 mil reais. E aí? E aí que esses 100 mil reais serão pagos de forma preferencial. Deixa eu trazer aqui para vocês. Então, vamos lá.
Em quarto lugar, eu vou fazer o pagamento, deixa eu colocar aqui só a bolinha, né? Porque isso aqui é uma ordem. Em quarto lugar, eu vou fazer o pagamento de quem? Dos créditos com garantia real, quase que não sai, com garantia real até o limite do valor do bem gravado. O que é que isso significa, professora? Por exemplo, se você pediu um empréstimo no montante de 150 mil, só que você deu um bem em garantia que valia 100 mil, vai ficar 50 mil aí faltando, né? Deixa eu trazer aqui para você o cálculozinho. Vamos supor que você deu uma casa, tá certo? Bonitinha minha casa, né? Eu sei, não sei desenhar muito não. Enfim, você deu uma casa como garantia, tá certo? A hipoteca de uma casa como garantia. E vamos supor que este imóvel custe 100 mil reais. Só que você pediu um empréstimo ao banco no montante de 150 mil reais. Ou seja, quando você bota aqui, né, vai fazer o cálculo, vê que vai ficar 50 mil sem garantia. Nessa questão do pagamento do crédito tributário com preferência, né? O crédito, perdão, com garantia real, né? Que vai ter preferência relativamente ao crédito tributário, é só até 100 mil reais, porque é aquilo que está garantido, tá certo? É aquele crédito que está garantido, que tem uma garantia real sobre ele. E os 50 mil, gente, não vai ser pago aqui de forma preferencial nos termos do artigo 186, parágrafo único, tá certo? Professora, eu vou pagar quanto esse crédito tributário, hein? Agora, tá certo? Neste momento, eu farei o pagamento em quinto lugar, o pagamento de quem? Dos créditos tributários, aqueles que surgiram antes da decretação da falência, porque os extraconcursais são aqueles que surgem no curso da falência, tá joia? Então, vamos lá, colocar aqui em quinto lugar os créditos tributários. Entenda, aqui, gente, eu não vou encaixar as multas, tá certo? Aqui eu não vou encaixar as multas. Por quê? Porque as multas, de acordo com o CTN, preferem apenas aos subordinados. Subordinados, por exemplo, são aquelas cotas que eu vou destinar aos sócios. Bom, se eu cheguei nessa parte, né, de dar dinheiro para o sócio, então a empresa não faliu, né? Estava mal gerida. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho, gente, que as multas, de acordo com o CTN, preferem apenas a quem? Aos subordinados, tá certo? As multas tributárias preferem apenas aos subordinados. Vou colocar para deixar tudo bem ajeitadinho aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui. As multas tributárias preferem apenas aos subordinados. Dá uma olhadinha na lei de falência, tá certo? Principalmente você que vai fazer o 33º exame, que teve muita alteração, e essas alterações com certeza serão exigidas no 33º exame em diante, tá joia? Então vamos lá. Dito isto aqui sobre a preferência do crédito tributário em processo de falência, vamos analisar o enunciado da questão para saber qual era a alternativa que estava correta. Agora sim nós podemos chegar ao enunciado. Vamos lá. Seguinte, gente. A Sociedade Empresária Quitutes da Avó LTDA teve sua falência decretada, tendo dívidas de obrigação tributária principal relativas a tributos e multas, dívida de 300 mil decorrente de acidente de trabalho, bem como dívidas civis com garantia real. Então, vamos lá. O que é que eu tinha? Eu tinha dívida tributária relativamente a tributos e multas. Tive ainda acidente de trabalho, tá certo? Acidente de trabalho. Aí ele trouxe aqui o valor, né? 300 mil. E tive ainda créditos com garantia real. Vamos enumerar, gente. Em primeiro lugar, eu vou fazer o pagamento de quem? Dos extraconcursais. Tem aqui? Não tem. Em segundo, das importâncias passíveis de restituição. Tem aqui? Também não tem. Em terceiro, eu vou fazer o pagamento de quem? Dos créditos trabalhistas. Acidente de trabalho sem limite de valor. Então, esse aqui vai ser pago de forma preferencial. Em primeiro lugar, vou pagar os trabalhistas.
Em terceiro lugar, eu vou pagar o quem? Os créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado. Então, esse aqui entra em segundo lugar. Em terceiro lugar, eu vou fazer o pagamento nesta situação dos créditos tributários. E as multas, gente, nessa situação, eu pagarei em quarto lugar. Por quê? Porque olha para cá, ó. Em primeiro, extraconcursal, só que no meu enunciado não tem. Tem importâncias passíveis de restituição? Também não. Tem trabalhista? Tem. Acidente de trabalho tem limite de valor? Tem não. Então, vou pagar em primeiro lugar esse de 300 mil. Crédito com garantia real tem no meu enunciado, então vou pagar em segundo lugar. E os tributários eu também tenho, então vou pagar em terceiro lugar. E as multas? As multas só depois, tá certo? Então vamos lá para as alternativas. O crédito tributário de obrigação principal tem preferência sobre as dívidas civis com garantia real? Não, gente. Só olhar isso aqui que eu trouxe para vocês. E eu já até, ó, enumerei tudo certinho aqui, tá certo? Vamos lá, seguindo. A dívida decorrente de acidente de trabalho tem preferência sobre o crédito tributário da obrigação principal? Opa, tem, então tá certa. O crédito tributário decorrente de multas tem preferência sobre a dívida de 300 mil decorrente de acidente de trabalho? Tem não, gente. Multa é depois de todo mundo. O crédito relativo às multas tem preferência sobre o crédito tributário de obrigação principal? Também não, porque a multa é depois de todos, conforme eu trouxe aqui para vocês. Tá certo, gente? É muito comum a FGV exigir questões interdisciplinares, como assim? Uma questão de direito tributário misturada com direito empresarial, por exemplo, direito tributário misturado com direito civil, direito penal, constitucional nem se fala, né? Porque nós temos o sistema tributário nacional que está lá na Constituição. Então, tem muita coisa de direito constitucional que pode ser exigida em tributário e vice-versa, tá bom? Sobre o sistema tributário nacional, você pode achar essa questão tanto em constitucional como na parte de direito tributário, tá joia? Então, preste atenção sobre essa interdisciplinaridade, porque é uma coisa muito presente no exame de ordem. Não, se você até hoje faz aquele estudo singularizado de cada matéria separadazinha, sem cruzar, você está perdendo tempo. Aprenda a misturar tudo, tá certo? Não misturar tudo e ficar doido ou doida, mas você vai misturar todos os assuntos para você ver como é que fazer uma costura, como minha mãe costuma fazer no seu hobby, né? Fazer um patchwork, tá certo? Patchwork é aquela coxa de retalhos, um monte de coisinha junto e forma uma coisa só. É isso que se chama ordenamento jurídico, afinal. Não é mesmo? Vamos embora. Próxima questão que eu trouxe para vocês é sobre o ITCMD. Aqui a questão deu a volta no mundo, eu vou, pronto, foi super Daniela Mercury, ela deu uma volta aqui no Brasil todinho e muita gente se embananou nessa volta, mas eu vou aqui trazer para vocês as informações que vocês precisariam se ligar para essa questão. Essa questão você vai encontrar a resposta lá no artigo 155 da Constituição Federal, lá no parágrafo 1º desse artigo 155. Teve muita gente que ficou confusa e questionou, falou comigo nas redes sociais, lá no Instagram. Eu falei, gente, não tá certinho. Aí eu peguei, passei um áudio. Como eu sempre faço, né, gente? Tá com dúvida? Me procura lá nas redes sociais, que aí eu tento resolver essa dúvida para você. Fala para mim qual é a questão do concurso, a questão da OAB, que aí eu tento resolver com vocês, tá certo? Vamos lá. Seguinte, o ITCMD. O ITCMD, gente, é de competência de quem? É de competência dos estados e do Distrito Federal. Esses dois entes têm competência para a instituição do ITCMD. E o ITCMD ele vai incidir sobre o quê? Sobre a transmissão. A transmissão que pode dar-se. A transmissão que pode se dar em razão do evento causa mortes ou em razão do evento doação. Professora, eu vou pagar o ITCMD para qual ente? É isso que eu quero saber. Para qual ente eu vou pagar o ITCMD? Veja só, ou para o Estado ou para o Distrito Federal, de acordo com o caso concreto. De acordo com a Constituição, aqueles bens imóveis, relativamente a bens imóveis, independentemente se for causa mortes ou se for doação, eu vou fazer o pagamento do ITCMD para quem?
para o Estado ou para o Distrito Federal. Como assim? Se aquele bem imóvel estiver localizado no Estado de Pernambuco, eu vou fazer o pagamento do ITCMD ao Estado de Pernambuco. Se aquele imóvel estiver localizado no Distrito Federal, eu vou fazer o pagamento do ITCMD relativamente à transmissão daquele imóvel localizado no Distrito Federal para quem? Para o Distrito Federal. Então, no que diz respeito a bens imóveis, tanto faz se foi a transmissão em razão do evento causa-morte ou em razão do evento doação. Vou fazer para quem? Para o Estado ou para o DF, relativamente a onde aquele imóvel estiver localizado, onde o imóvel estiver localizado. Vamos lá. Se eu estiver falando de bem imóvel, vai para onde? Vai para o Estado ou para o Distrito Federal. Vai para o lugar, né, onde estiver localizado, localização, relativamente à localização, né, do bem imóvel. Eu vou observar a localização do bem imóvel, tá certo? Se eu estiver falando de bens móveis, aí, gente, a coisa muda de figura. Por quê? Porque relativamente ao evento causa-mortes, eu vou fazer o pagamento do ITCMD ao Estado ou ao Distrito Federal, de acordo com o local onde estiver sendo processado o inventário ou arrolamento de bens, tá certo? O inventário ou arrolamento de bens. Por exemplo, a pessoa faleceu aqui em Pernambuco, deixou bens imóveis na Paraíba, em Pernambuco, e um automóvel aonde? Aqui em Pernambuco. Vou fazer o pagamento do ITCMD para qual estado? Bom, relativamente aos bens imóveis, farei o pagamento do ITCMD para os estados onde estiverem localizados esses bens imóveis. Se deixou um bem na Paraíba, o ITCMD, relativamente àquele bem, vai ser pago à Paraíba. Se deixou bem aqui no estado de Pernambuco, vou fazer o pagamento do ITCMD ao estado de Pernambuco, relativamente àquele bem que está localizado aqui no estado de Pernambuco. E esse automóvel, professora? O inventário foi processado aonde? Ou arrolamento de bens? Bom, foi processado no estado de Pernambuco. Então, relativamente a esse automóvel, eu vou fazer o pagamento do ITCMD ao estado de Pernambuco, ou seja, o bem imóvel vai seguir o estado ou o DF, que for o local que for processado o inventário ou arrolamento de bens. Relativamente à doação, gente, quando eu estiver falando de bem móvel, para onde eu vou atrás, professora? Você vai atrás do local onde está o doador, tá certo? Você vai atrás do local onde está o doador. Tá bom? Tem outras situações aqui também, relativamente à extraterritorialidade, inclusive o STF se pronunciou no começo de 2021, no começo de 2021, sim, gente, a alteração que eu falei na questão anterior, da questão lá do empresarial, foi 2021, tá? Perdoe. Então, relativamente a essa questão do ITCMD, também tivemos movimentação do STF no que diz respeito a essa questão da extraterritorialidade, tá certo? Ele falou, olha, precisa de lei complementar, se não tiver, aí não dá, né, para legislar. Mas aí depois vocês dão uma olhadinha nisso também, tá certo? Vamos focar aqui o estudo para o que diz respeito a essa questão que a gente vai discutir agora. Seguinte, passado essa explicação inicial sobre TCMD, quem é o ente competente, vamos ler o enunciado para saber que volta no mundo foi essa que Mauro deu. Aliás, Maria. Maria, que durante sua vida foi domiciliada no DF, Maria era do DF. Para mim, isso pouco importa, onde ela era domiciliada. Faleceu deixando um apartamento aonde? No Rio de Janeiro. Deixou um apartamento no Rio de Janeiro. E um automóvel que, embora registrada no Detran de Amazonas, atualmente está em uso por um dos seus herdeiros no Ceará. Meu amigo, pouco importa quem está usando esse automóvel, onde é que está usando. O inventário está em curso aonde? No Distrito Federal. Opa, essa informação para mim é importante. Quanto ao ITCMD, devido, assinale a opção correta. Bom, para mim, tem alguma importância onde Maria faleceu? Não tem, que Deus a tenha.
Para mim, tem alguma importância onde é que esse carro está? Tem não. Para mim, importa o quê? Onde está sendo processado o inventário ao rolamento de bens. Para mim, importa onde está sendo processado o inventário relativamente ao bem imóvel? Não, porque relativamente ao imóvel é onde o imóvel estiver localizado. Se ele está no Rio de Janeiro, então o ITCMD relativamente a este imóvel vai ser pago ao Estado do Rio de Janeiro, compete ao Estado do Rio de Janeiro. Relativamente ao bem móvel, o automóvel, para mim ele pode estar na Conchichina. Por quê? Porque eu vou fazer o pagamento a quem? Ao Estado ou ao DF, onde estiver sendo processado o inventário. E aqui no enunciado ele disse a mim, ele disse que o inventário estava sendo processado onde? Estava sendo processado no Distrito Federal. Então, relativamente a esse automóvel, eu farei o pagamento a quem? Ao Distrito Federal. Então, vamos lá. Rio de Janeiro é o ente competente para cobrar o ITCMD no que diz respeito a esse imóvel, tá certo? A esse apartamento. E no que diz respeito ao automóvel, será o local onde está sendo processado o inventário, ou seja, no Distrito Federal. Vamos lá. O ITCMD relativamente ao apartamento compete ao DF? De jeito nenhum. O ITCMD referente ao automóvel compete ao Ceará, local onde está sendo usado o bem? Também não, né? O ITCMD relativamente ao automóvel pertence ao DF, local onde o inventário está sendo processado? Perfeito, gente, é justamente essa alternativa. O ITCMD relativamente ao automóvel compete ao Amazonas, local onde o bem está registrado? Também não. Para mim não importa o local onde o bem móvel está registrado. Pouco importa, tá certo? Joia, gente? Ok. Duas questõezinhas de direito tributário. Você já aprendeu aí um pouco mais, se você tinha alguma dúvida ainda. Seguinte, professora, eu tô com mais dúvidas, sabe, Ferreira? Não, eu tenho isolada, pessoal, eu tenho isolada de direito tributário, que estou preparando para vocês uma isolada de direito tributário para o 33º exame. Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, essa isolada já está disponível, tá joia? Vamos embora. Seguinte, a nossa próxima questão, ela tratava sobre o imposto de renda. O imposto de renda, ele vai ser tributado, obviamente, pela União. É um imposto federal, que tem previsão lá no artigo 153 da Constituição Federal. E também tem previsão lá no Código Tributário Nacional. O que é que eu tenho aqui sobre o imposto de renda? O imposto de renda, ele vai incidir sobre a renda e provém de qualquer natureza. E o imposto de renda, gente, ele é dotado de extraterritorialidade. Se você é residente no Brasil e você ofere renda em outro país, ainda assim você vai ser tributado pelo imposto de renda. Mas, meu Deus do céu, rapaz, é assim que acontece. Tá joia? Tá bom. Onde é que tem isso, hein? Lá no CTN. Sobre essa questão, eu trouxe para vocês aqui o artigo 43 do Código Tributário Nacional. Olha para cá. O parágrafo 1º ele vai falar o seguinte, que a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica urgente, nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Na hipótese de receita ou de rendimentos oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade para fins de incidência do do imposto referido neste artigo. O que é que eu tenho, gente? Eu tenho que aqui, esse artigo 43, parágrafo 1º, ele vai falar que independe da denominação da receita, rendimento, da condição jurídica, da origem, da forma e da percepção. Sobre essa questão do imposto de renda, o importante você também lembrar aqui, não que diz respeito a essa questão especificamente, é a questão do princípio do pecunia non olet. Para mim, pouco importa se você auferiu a renda de forma lícita ou ilícita, porque se você auferiu renda ou teve provento de qualquer natureza, será tributado sim pelo imposto de renda. Lembra do princípio pecunia non olet que você geralmente estuda comigo lá no artigo 3º do CTN, quando ele fala sobre conceito de tributo, né? Que tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, paga em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada. O que é que eu tenho, gente? Eu tenho que se você auferiu a renda de forma lícita ou ilícita, pouco importa. Princípio do pecúnia non olet, danado que é isso, homem. Dinheiro não cheira, tá certo? Eu costumo brincar dizendo que dinheiro só cheira em duas situações. Quando a gente tira do caixa, chega bem quentinho. Depende de qual caixa, né? Dinheiro da boca do caixa do banco, ele chega bem, né? Bonitinho, novinho. Ou quando a gente pega no carnaval. Eita, saudade. Então, o que é que eu tenho, gente? Eu tenho que, de acordo com o princípio do pecúnia non olet, pouco importa a origem dessa receita. Traficou? Vai pagar imposto de renda. Eita, é professora? Vai pagar imposto de renda. Mas é assim que acontece. Tá joia, gente? Auferiu renda no exterior, professora, mas se eu já paguei no exterior, vou pagar duas vezes? É bitributação? Bom, gente, o que é que eu tenho? Eu tenho que, no que diz respeito a essa questão da bitributação ou não, seria necessário que os países tivessem firmado tratados internacionais para evitar justamente essa bitributação. O que é bitributação? Você pagar duas vezes um tributo sobre o mesmo fato gerador, sobre a mesma renda oferida. Se lá no país que você está, né, residindo, você fez o pagamento do imposto de renda, lá, algum tributo que incida sobre a renda, bom, eu vou pagar de novo aqui no Brasil? Talvez. A não ser que esses dois países tenham firmado tratados. Só que o que é que eu tenho? Que a questão tem que informar. Se a questão não informar, gente, a renda, ainda que é oferida em outro país, ele falou ok, independente da nacionalidade da fonte, ela será assim tributada, tá joia? Vamos aqui ler agora a questãozinha. Vamos lá. Rodrigo, em janeiro de 2018, objetivando melhorar o seu inglês, mudou-se para a Austrália para realizar um intercâmbio de 5 meses, sem contudo prestar qualquer tipo de informação à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Durante seu intercâmbio, precisando aumentar sua renda, Rodrigo prestou alguns serviços no exterior, recebendo por mês o equivalente a 20 mil. Volta não, menino, tá ganhando muito. Relativamente a 20 mil, totalizando 100 mil reais ao longo dos 5 meses. E tu votou para quê? Vamos lá. Tais valores foram tributados na Austrália. Em abril do ano seguinte, Rodrigo questiona você se deve declarar das rendimentos à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins de apuração do Imposto de Renda à Pessoa Física. E aí, gente, o que é que tu vai falar, hein? O que é que tu vai falar enquanto advogado? Vai falar o quê? Eita, independe da nacionalidade da fonte. Tem tratado? Não sei, o enunciado não me disse nada, então não vou subentender, porque tu não vai advogar para a questão, tu só vai responder a questão, tá certo? Muitos alunos erram questões de direito tributário porque eles gostam de advogar para a questão. Mas não faz isso não, só responde. Não é nem só de direito tributário, né? Da prova toda da OAB. Começa a advogar para a questão. Não cai nessa não. O que é que ele perguntou? Não foi isso? Pronto, responde. E aí? Vai ter que pagar? Vai. De acordo com o que foi narrado para mim? Sim, tá certo? Vai ter que se pagar imposto de renda. Vamos ler as alternativas? Como os rendimentos foram obtidos no exterior, o fisco federal não possui competência para cobrá-los, sendo assim, o Rodrigo não deve declará-los. Meu amor, vai, viu? Parágrafo 1º do artigo 43 do CTN. Como os rendimentos foram tributados no exterior, o Rodrigo não deve declará-los sob pena de bitributação? Bom, é outra jurisdição, tem nada a ver e depende de tratado. Não tem nada na questão, então vamos embora. Rodrigo não está obrigado a declarar e recolher imposto de renda, uma vez que os rendimentos obtidos no exterior estão alcançados por imunidade. É onde, menino, tem essa aí na Constituição? Tem não. Se você soubesse que tinha que pagar, você já matava a questão, né? Os rendimentos de Rodrigo deverão ser declarados e tributados, uma vez que, tratando-se de residente fiscal no Brasil, a tributação do imposto de renda independe da origem dos rendimentos. É justamente essa alternativa que você deveria ter marcado. Aquela pessoa do chutômetro, né, ia fazer, não, essa aqui é a mais errada, porque ela tá sozinha aqui dizendo que tem que pagar, ou aquela pessoa ligada ia falar, meu Deus do céu, me deu uma questão, tá joia? Sempre tem aqueles dois tipos de aluno, né, e aquele que tá, Jesus amado, mas se aperreia não, eu tô aqui para te ajudar e a solucionar essas e outras eventualidades que você pode ter aí
no seu estudo para a primeira fase do exame de ordem. Lembrando que temos sim isolada de direito tributário para a primeira fase do exame de ordem, quase não sai. Temos sim, tá certo, pessoal? Beleza? Já temos disponível a do 32º exame, mas eu estou formulando aí a do 33º exame, tá joia? Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, ela já foi divulgada, tá joia? Vamos embora. A nossa próxima questão, ela vai tratar sobre a competência extraordinária da União. Que competência extraordinária é essa da União? A União, nos termos do artigo 154, inciso 2 da Constituição, ela poderá instituir o quê? O que é que a União pode fazer? A União pode instituir o Imposto Extraordinário Guerra. Guerra, é guerra, tá certo? O Imposto Extraordinário Guerra. E quando é que a União pode instituir esse Imposto Extraordinário Guerra? Olha para cá na tela. Seguinte, a União vai poder instituir o Imposto Extraordinário Guerra quando? O nome já diz, né? No caso de guerra externa ou iminência de guerra. Ele está previsto lá no artigo 154, inciso 2, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. Beleza? Vamos lá. O que é que eu tenho aqui, gente? Eu tenho que a União poderá instituir esse imposto por meio de lei ordinária. E lembra que medida provisória tem força de lei ordinária. Então, eu também poderia por meio de lei complementar, tá certo? Outra coisa, gente. Muita gente confunde essa competência extraordinária com a competência que a União tem para instituir os empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios é um outro tributo que, nos termos do artigo 148 da Constituição, a União poderá instituir esse empréstimo compulsório no caso de calamidade pública, no caso de guerra externa e sua iminência, e no caso de investimento público de caráter relevante e urgente e interesse nacional. Só que para a instituição desse empréstimo compulsório, eu preciso observar várias outras situações, como quais? Primeiro, só posso por meio de lei complementar, somente lei complementar é o ato normativo capaz de instituir o empréstimo compulsório, está lá no artigo 148, tá? Da Constituição. Outra coisa, o valor que for arrecadado com esse empréstimo compulsório deverá ser utilizado necessariamente para a situação que permitiu a instituição. Se eu estiver numa situação de guerra, só posso, se eu instituir o imposto, se eu instituir empréstimo compulsório por conta de uma situação de guerra, eu só vou poder utilizar esse valor para a guerra. Se eu estiver, por outro lado, numa situação de calamidade pública, como nós vivemos recentemente, a questão da pandemia, se a União tivesse instituído naquele momento, né, o empréstimo compulsório, e aí? E aí que esse valor arrecadado por conta da situação pandêmica só poderia ser utilizado para a pandemia. E assim também relativamente às outras situações que autorizam a instituição do empréstimo compulsório. E outro, o nome é o empréstimo, né? Então você vai receber de volta aquilo que você pagou relativamente a este tributo. Diferente, totalmente diferente no que diz respeito ao Imposto Extraordinário Guerra. Ele tem apenas poucas semelhanças, como quais? Primeiro, só a União pode instituir o Imposto Extraordinário Guerra. E outra, o Imposto Extraordinário Guerra também será instituído no caso de guerra ou iminência de guerra. Mas o valor posso utilizar para quê? Lembra do princípio da não vinculação da renda, do imposto, a nenhum fundo, a nenhum órgão, a nenhuma despesa, tá certo? Tá lá no artigo 67, artigo 67, inciso 4 da Constituição Federal. E aí, o que é que eu tenho aqui ainda sobre esse Imposto Extraordinário Guerra? Eu tenho um jeito que eu não vou receber de volta esse valor, tá certo? E ele poderá ser cobrado até 5 anos depois que for celebrada a paz. Isso está lá na Constituição, ou no Código Tributário Nacional, perdão, gente, está lá no Código Tributário Nacional. De acordo com o Código Tributário Nacional, eu poderei instituir esse imposto extraordinário guerra, no caso de guerra externa, sua iminência,
A Constituição também fala que pode ser por meio de lei, ou seja, lei ordinária, e ainda por meio de medida provisória, e o Código Tributário Nacional, ele traz essa situação, que ele só pode ser exigido até 5 anos depois que for celebrada a paz, tá certo? Joinha, vamos aqui dar uma leitura no enunciado para saber o que foi exigido pela banca da FGV? Seguinte, decretado estado de calamidade pública financeira, o presidente da República edita MP, e já está errado, instituindo temporariamente o imposto extraordinário, incidente sobre serviços de qualquer natureza, a ser suprimido gradativamente no máximo 5 anos, e no prazo máximo de 5 anos. Em seu último parágrafo, a MP prevê que entra em vigor e passa a gerar efeitos a partir da publicação, que se dá em 20 de dezembro de 2019. Vamos lá, o que é que ele disse aqui? Ele disse que uma medida provisória instituiu o imposto extraordinário. Até aqui tudo bem, pode medida provisória instituir imposto extraordinário, mas medida provisória instituindo imposto extraordinário poderia utilizar como substrato, né, como fundamento, a calamidade pública financeira? Não, tá certo? Não poderia. Por quê? Porque o imposto extraordinário guerra, como eu disse a vocês, ele poderá ser instituído no caso de guerra. Guerra que está chegando, externa, guerra do lado de fora, ou, meu Deus do céu, preciso de dinheiro para comprar bala, ou iminência de guerra, que arrecaram, né? Ou iminência de guerra. Aí ele disse que ia incidir sobre serviços de qualquer natureza. Ô, professora, vai ter bitributação aí, por quê? Eu já pago o ISS para o município e vou pagar também imposto extraordinário guerra sobre serviços de qualquer natureza? Não há, porque a Constituição também, lá no artigo 154, inciso 2, permite. Ela diz que o imposto extraordinário guerra, ele pode ser cobrado em razão dos flageladores relativamente aqueles impostos da União ou não, ou seja, dentro da competência da União ou não, de forma que poderia existir imposto extraordinário guerra sobre renda e provento de qualquer natureza. Você ia pagar o imposto de renda normal e o imposto extraordinário guerra sobre a renda e provento de qualquer natureza. Existiria aqui um bis in idem. O que é bis in idem? Quando o mesmo ente federativo cobra 2 ou mais tributos sobre o mesmo fato, tá certo? E o que é bitributação? Quando 2 entes distintos cobram tributo sobre a mesma realidade, tá bom? Vamos pensar um exemplo de bitributação que é proibido. A bitributação, gente, ela é proibida pelo texto constitucional, tá certo? Salvo 2 situações específicas, que é no caso do imposto extraordinário guerra e também no caso do ICMS, quando você faz uma compra do exterior, que vai incidir sobre essa importação, o ICMS e o imposto de importação. Voltando para cá, se porventura você tiver um imóvel e você receber a cobrança do ITR e do IPTU, tem alguma coisa errada, porque ou seu imóvel está em zona urbana ou seu imóvel está em zona rural. Então, gente, o que é que eu tenho? Eu tenho que nessa situação está acontecendo uma bitributação. 2 entes distintos, município e União, cobrando tributos diferentes sobre o mesmo fato. Qual é o fato? Ser proprietário do imóvel. Aí é proibido, tá bom? No que diz respeito a esse imposto extraordinário guerra, a Constituição permite. Ela diz que pode ser instituído esse imposto extraordinário guerra dentro de sua competência ou não. Então, poderia existir o imposto extraordinário guerra sobre a propriedade de veículos automotores. Você ia pagar sobre a sua propriedade de veículo automotor, você pagaria tanto o IPVA para o Estado, como o imposto extraordinário guerra para quem? Para a União. E esse imposto extraordinário guerra, por ter essa urgência na arrecadação, porque a guerra não espera, ele também vai excepcionar tanto o princípio da anterioridade anual como a nonagesimal. Por isso que ele disse aqui no enunciado, e disse corretinho, que ele foi instituído e já cobrado na data da sua publicação. Tá? Certinho, sem nenhum problema. Vamos lá. Seguindo aqui o raciocínio. Vamos assinalar a opção que apresenta o vício da referida medida provisória. Qual é o vício, gente? A calamidade pública. A lei complementar e não uma MP, cabe instituir os impostos extraordinários? Não, gente, pode sim MP.
A instituição de imposto extraordinário só é permitida no caso de iminência ou perda externa. Perfeito. Seguindo. A União é vedado cobrar tributos sobre o mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou? Bom, nessa situação pode, tá, gente? Pode sim, e também tem outras situações previstas no texto constitucional que é possível. A referida MP viola a competência constitucional privativa dos municípios para instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza? Também não, porque no exercício da competência extraordinária, a Constituição permite essa bitributação, tá certo? A Constituição permite, não tem nenhum probleminha. Para a gente finalizar, nós iremos agora conversar sobre certidão de dívida ativa. A certidão de dívida ativa, a CDA, é um título executivo extrajudicial. Professora, como é que eu chego tão longe lá na CDA? Bom, eu preciso passar por toda uma linha do tempo tributária, todo um processo administrativo até chegar à CDA. E essa certidão de dívida ativa, ela deve ter alguns requisitos para ser possível a sua exigência. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente a linha do tempo, só para que vocês localizem aqui o que é que a gente pode fazer depois que for expedida essa CDA. Preste atenção. Seguinte. Tudo vai começar lá na Constituição, né? A Constituição, ela vai outorgar poderes à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, porque se eles quiserem efetuar a instituição dos seus tributos, deverão fazer por meio de lei, tá certo? E aí, gente, que o município, estado, união, enfim, o ente federativo, ele instituiu por meio de lei um determinado tributo, tá certo? Lembrando que eu tenho 4 espécies tributárias que somente serão instituídas por meio de lei complementar, mas não vou falar sobre isso agora não. Seguinte, e aí que essa lei, gente, ela vai trazer uma situação abstrata, uma hipótese de incidência, que se porventura, por exemplo, ser proprietário, se você se tornar proprietário do imóvel, eu sou proprietária do imóvel, Mariana é proprietária do imóvel, o que é que vai acontecer? Aquilo vai deixar de ser uma mera hipótese e vai se transformar em um fato gerador. Praticado esse fato gerador, é necessário um procedimento administrativo individualizando essa relação. Por quê? Porque, vê só, tá, eu sou proprietária do imóvel, e daí? Eu vou pagar o quê de tributo? Não sei. Qual é o tributo? Eu sou sujeito passivo? Qual é a alíquota? Qual é a base de cálculo? Qual a penalidade? Enfim, eu preciso de quê? De uma individualização dessa relação jurídico-tributária, em que eu vou saber se eu sou contribuinte, quem é o responsável tributário, qual é o tributo que eu vou pagar, qual é a multa, enfim. Qual é o nome desse procedimento administrativo? O nome desse procedimento administrativo, gente, chama-se lançamento. Então, praticado o fato gerador, é necessário o lançamento do tributo, que nada mais é do que a cobrança, tá? Esse lançamento, ele vai declarar a obrigação tributária e formar o crédito tributário. E aí, gente? E aí que já que vai cobrar, que me notifique, né? Então, é condição de eficácia a notificação ao sujeito passivo, porque se ele quiser, ele pode efetuar o pagamento ou apresentar defesa, via de regra, de acordo com o artigo 160 do CTN, no prazo de 30 dias. Se você não pagar e nem apresentar defesa, tá bom? Não pagou e nem apresentou defesa, aquilo que era mera constituição e eu poderia me defender falando que estava errada, vai deixar de ser uma mera constituição, né? Tornar-se-á a constituição definitiva do crédito tributário. E aí, professora, constituído definitivamente, eu não paguei, tô nem aí, o fisco vai fazer o quê? Ele não vai ficar esperando, né? Ele vai fazer a inscrição da dívida ativa nos cadastros de devedores, vai expedir o título executivo extrajudicial, que é a materialização dessa dívida ativa, né? Que é a CDA, tá certo? E aí, gente, que vai pegar esse título executivo extrajudicial e ajuizar uma ação de cobrança, uma execução fiscal. O que é que eu tenho aqui?
eu tenho que essa certidão de dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial, inclusive que pode ser levado a protesto, já caiu isso na primeira fase do exame de ordem, o que é que eu tenho? Eu tenho que ela deve preencher vários requisitos. E se estiverem ausentes, e se estiver ausente, perdão, algum dos requisitos, essa CDA é nula. E se ela é nula, nula também será, perdão, a execução fiscal, o processo de cobrança. Porque se meu título ele tem um problema, a minha ação que se fundamenta nesse título também vai ter um problema. Não é isso? Vê, se eu tenho um documento que diz que eu tenho o direito a cobrar alguma coisa, esse documento está tudo certinho, né? E se você não pagar dentro do prazo certo, eu posso o quê? Executar você, ajuizar uma ação de execução com base nesse documento. Se esse documento está viciado, a minha execução também vai estar viciada, tá certo? Então, essa certidão de dívida ativa, ela tem que preencher vários requisitos. Eu preciso visualizar vários elementos nessa certidão de dívida ativa. E se ausente algum desses elementos, vai gerar o quê? A nulidade também da execução fiscal. Professora, foi ajuizada a execução fiscal. A CDA tinha um probleminha, mas o fisco passou batido e ajuizou a execução fiscal. Ou foi no circular, colou. E aí, ajuizada a execução fiscal, o que é que vai acontecer? Uma execução fiscal não é um processo, né? Olha para cá. A execução fiscal não é um processo? Opa, perdão, gente. A execução fiscal não é um processo? Então, se ele é um processo, você será citado, né? O juiz vai despachar, haverá o despacho. Deixa eu trazer para aqui para baixo. Ajuizada a execução fiscal, o juiz vai proferir um despacho ordenando a citação para que você efetue o pagamento ou apresente alguma garantia à execução. Isso está lá na Lei de Execuções Fiscais, tá? Na Lei 6830/80. E aí? E aí vamos supor que você... Ei, tá errada essa execução fiscal. Por que tá errada? Porque o título executivo extrajudicial, a CDA, ela tá com probleminha. E aí? E aí que você pode se defender na execução fiscal. Você pode se defender por embargo de execução ou exceção de pré-executividade, de acordo com o caso narrado, tá certo? Se for uma matéria que seja conhecida de ofício, você pode sim apresentar uma impugnação, você pode se manifestar, melhor falando, por meio de uma exceção de pré-executividade, tá bom? Mas se porventura a matéria não for conhecida de ofício, precisar de dilação probatória, enfim, aí eu preciso apresentar o quê? Os embargos de execução. E para apresentar embargos de execução, eu preciso garantir o juízo, nos termos do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, Lei 6830/80. Beleza? Tudo certo? Professora, quais são os requisitos que essa certidão de dívida ativa precisa preencher para que ela possa, sim, ser um título executivo extrajudicial válido? Olha para cá. O termo de inscrição de dívida, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente o nome do devedor, sendo o caso o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um ou de outro, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, a origem de natureza do crédito mencionada especificamente a disposição de lei em que esteja fundado, porque um tributo, né, ele deve ter fundamento em lei, de acordo com o artigo 3º do CTN, de acordo com o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, tá bom? Princípio da legalidade. A data em que foi inscrita a dívida, sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. A certidão conterá, além dos requisitos neste artigo, a certidão de dívida ativa, a indicação do livro e da folha de inscrição. O artigo 203 vai falar o seguinte, que a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou erros a ele relativos são causa de nulidade, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.
mas a nulidade poderá ser sanada de adesão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvida ao sujeito passivo acusado ou interessado prazo de defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Então, gente, o que é que eu tenho? Eu tenho, se porventura essa certidão de dívida ativa ela tiver algum defeitozinho, o que é que vai acontecer? Essa certidão de dívida ativa ela vai ser nula. E nulo também será o processo de execução. Então, questão capciosa, né? Bem capciosa. Vamos aqui olhar o enunciado. José está sendo executado por dívida tributária municipal não paga. Beleza? PTU, ISS, TBI, contribuição de iluminação pública, enfim. Na certidão de dívida ativa, que instrui a execução fiscal, constam o nome do devedor e o seu domicílio. Certinho. Está lá no artigo 202 essa necessidade. A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora. Perfeito. A origem e a natureza do crédito. Massa. Com menção do decreto municipal em que está fundado. Gente, decreto não é lei. Decreto não é lei. Se decreto não é lei, então tá errado isso aqui, viu? E a data em que foi inscrito. Beleza. José oferece embargos de execução atacando a CDA, que reputa incorreta. E tá mesmo. Por quê? Porque decreto não é lei. O erro está justamente aqui, gente. Decreto não é lei. Vamos para as alternativas. Tem razão, José, porque cabe à Fazenda Pública o ônus da prova de que a CDA cumpre todos os requisitos obrigatoriamente exigidos em lei? Não, gente. A certidão de dívida ativa, ela é dotada de liquidez e certeza, tá certo? A certidão de dívida ativa, ela é dotada de certeza e liquidez, salvo prova em contrário, tá bom? Vamos continuar aqui. Tem razão, pois a CDA deve mencionar o dispositivo de lei em que o crédito tributário está fundado? Perfeito. Não tem razão, pois a CDA goza de presunção uris et iuris absoluta de certeza e liquidez? Não, gente, é relativa, tá certo? Ela pode sim ser derrubada, essa presunção. Não tem razão, pois a CDA contém todos os requisitos obrigatoriamente exigidos por lei? Não, 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 não. Tem não. Tá faltando aí a lei que fundamenta o quê? A lei que fundamenta essa situação que permite a cobrança dessa obrigação principal. Joia, gente? Terminamos aqui nossa correção sobre essa prova de direito tributário do 32º exame. Se você tem alguma dúvida, espero que você tenha tirado. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Comenta, gente. Eu quero saber o seu comentário sobre esta prova. O que é que você achou dessa resolução que eu acabei de fazer aqui com vocês. Tá certo? Beijo no coração e avisa todo mundo que eu acabei de divulgar o vídeo da correção da prova de tributário do 32º exame. Até a próxima!